Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez gravando mais um vídeo para edificação, da nossa vida através da palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje, depois nós vamos explicar o porquê, do Senhor ter colocado no nosso coração este texto. Está no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo de número 6, no capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 10, e a palavra fala assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e ora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós estamos vivendo um momento, hoje praticamente dia 18 de março de 2020, nós estamos vivendo um momento e que estamos vivendo uma pandemia mundial pelo coronavírus. Muitas igrejas, optaram, diante dessa situação, de não estarem realizando os seus cultos públicos. Algumas estão transmitindo via internet, outras estão dando assistências aos seus membros nas suas casas, até mesmo por uma precaução, que esse vírus não venha se multiplicar. Respeitamos também aqueles que, pela sua fé, estão tomando todas as providências, todos os cuidados, e estão também com as suas igrejas abertas. Eu tenho a minha opinião com relação a isto. Se fosse uma coisa que fosse uma perseguição somente para as igrejas, somente para a igreja do Senhor, é lógico que nós deveríamos ter uma resistência maior. Mas como se trata de algo com relação à saúde dos pastores, dos membros da igreja, dos seus familiares, eu acho que se deve se fazer debaixo de uma orientação de Deus, buscando a Deus, buscando a direção do Senhor, fazer com bastante cautela, segurança e respeitando, até mesmo esse momento que nós estamos vivendo. Mas é importante que para as igrejas que aderiram de estar fazendo o fechamento e orientando os seus membros a estarem orando nas suas casas, nos seus lares, até mesmo assistindo os cultos via internet. Eu tenho uma mensagem aqui importante neste capítulo, nesse livro de Daniel, que Daniel foi um servo do Senhor que foi levado para uma terra a qual tinha até mesmo deuses pagãos. E Daniel, desde o princípio, quando chegou naquela terra, a palavra fala que ele sentou-se no seu coração não se contaminar com aquilo que existia naquela terra, com os costumes deles, e muito menos de adorar a outro Deus que não fosse ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Daniel ali, em determinados momentos, ele foi levado com seus amigos, tinha mais algumas pessoas. A palavra que fala que no início estava ele e seus 3 amigos que colocaram isso no coração, que assentaram isso no seu coração. Conta a posição dos seus 3 amigos também, que foram fiéis com relação a isso em várias situações que são relatadas aqui no livro de Daniel. Mas aqui a palavra fala de um momento em especial em que Daniel ele estava praticamente sozinho, vivendo uma situação que praticamente Deus estava honrando ele ali naquele lugar, mas que houve uma perseguição
por causa daquilo que Deus estava fazendo através da vida de Daniel. E a palavra fala, nos conta, nos relata, que levantaram um decreto, uma perseguição, tudo isso para que Daniel caísse numa cilada e fosse proibido de fazer as petições, as suas orações, de buscar a Deus. Nesse momento, a palavra não relata que Daniel estava com uma igreja formada. Nesse momento, não fala que Daniel estava congregando. Nesse momento, não fala que Daniel estava reunido com outras pessoas, mas fala de uma posição de Daniel que, além de estar longe da sua terra, do templo, do costume, das doutrinas, da palavra do Senhor, daquilo que se era ensinado, ele se manteve firme de tudo aquilo que ele aprendeu e não deixava de orar, dar graças e buscar ao Senhor, mesmo distante, mesmo longe. O que eu quero trazer através desta palavra para esse momento que nós estamos vivendo? Para você, meu irmão, minha irmã, que não está podendo ir nas igrejas, que não está podendo sair da sua casa para ir aos cultos. Daniel também estava longe do templo, estava longe da sua terra, estava longe até mesmo da sua família, estava longe dos demais irmãos, dos seus povos, mas ele se manteve firme. Ele não deixava de orar, não deixava de dar graça, não deixou de colocar em prática aquilo que ele havia aprendido da palavra de Deus, mas se manteve firme na sua posição. Então, o ensinamento que eu quero deixar nessa breve palavra aqui nesta noite é que, independente de onde você estiver, Daniel estava longe, mas manteve sua posição como servo. Então, independente de onde você estiver, mantenha a sua posição como servo. Continue orando, continue a buscar a Deus, continue a dar graça ao Senhor, continue a colocar em prática a palavra do Senhor. E com certeza, como Deus livrou Daniel dos seus acusadores, da perseguição, da situação até mesmo que ele foi lançado ali por estar fazendo aquilo dali, que foi sido lançado numa cova de leões, Deus nos livrará dessa situação pela qual o nosso país está passando. Um servo fez a diferença, porque o rei viu através da vida dele que depois de tudo aquilo que passou, depois de tudo aquilo que aconteceu com a vida dele, depois de toda a perseguição que veio, o nome do Senhor foi exaltado, pois foi feito um decreto dizendo que não existe outro Deus como o Deus de Daniel. É hora de nós orarmos e de mostrarmos para os governantes, para os cientistas, que o nosso Deus ele é maior do que a ciência, do que o governo, do que o poder, e é hora de fazermos a diferença. Não importa se vamos estar dentro de uma igreja ou dentro de uma casa, não importa se vamos estar reunidos ou se vamos estar, entre aspas, sozinhos, o nosso dever nessa hora é continuar orando, é continuar dando graça, continuar buscando ao Senhor e colocando em prática a sua palavra. Porque independente das perseguições, independente das lutas, Deus vai exaltar o seu povo e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Então que fique essa breve palavra para todos aqueles que estão preocupados entre estar na igreja, não estar na igreja, se o seu pastor tomou a decisão certa de fechar ou não fechar, se deveriam permanecer com as igrejas abertas ou não. Cada um tem a sua opinião nessa hora, nesse momento, mas fica o exemplo deste servo do Senhor, que é dependente dele estar só,
ele não deixou de ser fiel a Deus. E Deus, ele abençoou a vida de Daniel. E assim será com a sua vida, assim será com a sua família, assim será com a sua igreja e essa situação em breve. Se nós mantermos em oração, continuarmos no propósito, Deus vai honrar. É momento de unirmos, independente de denominações, independente de nome de igreja, por um só motivo, para que Deus, o nome dele seja exaltado nesta nação, que todos conheçam o Deus a quem nós servimos. Não que venhamos esperar recursos da ciência ou de um governo, mas que nós nessa hora colocamos na total dependência do Senhor, para que Deus faça um milagre no nosso país e também no mundo, e que o nome dele seja exaltado e glorificado para todos sempre. Se for algum cientista que tiver de descobrir uma vacina, um soro, alguma coisa para combater esse vírus, que seja um servo do Senhor. Se for alguma medida que seja tomada, que seja para a exaltação e glorificação do nome do Senhor. E que em tudo, após passarmos essa situação, que tenhamos um objetivo, do nome do Senhor ser exaltado em tudo, e ver que Ele preservou o seu povo e nos livrou de todo mal. Que fique essa palavra, que o Espírito Santo complete no seu coração e que Deus nos abençoe diante desse momento. E lembrando que nenhum mal nos sucederá e que nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus, o Altíssimo. Em vez de nós ficarmos preocupados, ansiosos, divulgando notícias ruins, é momento de nós aproveitarmos esse momento para poder falar da palavra do Senhor e principalmente da necessidade do homem aceitar Jesus, estar debaixo da proteção de Deus e saber que Jesus Cristo está voltando. Que Deus nos abençoe e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.